Converso a partir de agora com Edivaldo Nogueira, aqui na Mix. Entrevista. Jaluzi facilita construir garrafão com água mineral Santa Cecília, R$13. Revestimento Arielle, 37 por 58 a partir de R$12. Piso Escurial, 45 por 45, 11,80. Jaluzi facilita construir. Desembargador Bainara, Avenida número 90, no Siqueira Campos. Edivaldo Nogueira, prazer muito grande recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gilmar, bom dia, ouvintes da Mix FM, bom dia, população aracajuana, bom dia, população aracajuana, sergipana, que nos escuta nesse momento. Eu fico feliz e obrigado pelo convite para poder Obrigado a você, e você debate. Hoje vai falar também na TV Atalaia ao meio-dia, não é isso? Falar na TV Atalaia ao meio-dia. Isso, ao vívaro e a cores. A cores e ao vivo. Ou ao vívaro, vivo e a cores. Como dizia meu amigo João Batista, que Deus levou, ao vívaro e a cores. Edivaldo, você atrasou um pouco a sua chegada aqui. Esse trânsito, se você for prefeito de Aracaju, vai mudar de que forma? Vai mudar, Gilmar, nós fazendo várias intervenções na cidade. Primeiro, nós vamos ter que refazer o plano de mobilidade urbana, que nós deixamos pronto na nossa gestão, que nesses 4 anos não foi colocado absolutamente nada em prática, a não ser as chamadas faixas exclusivas de ônibus. Então nós temos que retomar o projeto de mobilidade urbana, que pressupõe corredores, né, com prioridade para ônibus, mas não exclusividade, que pressupõe obras de intervenção em alguns pontos para melhorar o fluxo na cidade e obras complementares, né, que irão melhorar com certeza, sensivelmente, o trânsito na cidade de Aracaju. Segundo aspecto é que nós temos que fazer a licitação do transporte coletivo. Já existe um consórcio e esse consórcio vai permitir que haja licitação em Aracaju, em Nossa Senhora do Socorro, na Barra dos Coqueiros e em São Cristóvão. E, para minha alegria, nós temos 3 prefeitos eleitos nessas cidades que são aliados, né? O prefeito Padre Rinaldo do PCdoB em Nossa Senhora do Socorro, o prefeito de São Cristóvão, que é do PMDB, Marcos Santana, e o prefeito Ayrton, que é também do PMDB. Então, partidos aliados pela primeira vez, né? Pelo menos nos últimos 20 anos, partidos da mesma coligação poderão ser eleitos. Caso eu me eleja, eu tenho certeza que vou me eleger, tenho convicção, vou trabalhar para me eleger prefeito de Aracaju, para que a gente possa juntarmos no consórcio já existe o consórcio, e fazer a licitação do transporte coletivo, que será um marco muito importante para a melhoria também no trânsito e no transporte e na mobilidade urbana, principalmente na mobilidade urbana da cidade de Aracaju. Vamos também criar mecanismos como um projeto que estou defendendo do chamado Busão Conectado, que é um projeto que viabiliza GPS nos ônibus, onde o cidadão pode ter no seu smartphone um aplicativo e ele vai ver o horário que o ônibus passa em cada ponto de ônibus na cidade de Aracaju. É um projeto fácil de se realizar, execuível, não é nada caro, não precisa criar secretaria. Hoje, com a tecnologia, nós podemos também adiantar. E o estabelecimento das faixas de ônibus não exclusivas, que é um erro, não pode ser exclusiva, ela tem que ser temporal. É assim que deve ser feita. E com você não vai haver faixa exclusiva? Exclusiva não, vai ter prioridade para o ônibus. Sei. Né? De que forma? É temporal, de X tempo, de X horas a X horas, onde tem um mau fluxo, aquela faixa, o ônibus, ele tem exclusividade, ele tem prioridade na faixa. Depois daquela hora, o carro pode trafegar tranquilamente, isso porque Aracaju não tem condições em determinadas avenidas de você fazer exclusividade para ônibus pela estreita das ruas. As ruas são estreitas. Então você tem que otimizar e fazer um trabalho inteligente, e aí vai ser usado muita tecnologia como uma maneira de facilitar e de permitir que haja um maior fluxo de ônibus no tempo, no momento em que as pessoas estão andando de ônibus. Se você prestar atenção, infelizmente não foi feito esse estudo. Foi não. O atual prefeito não fez o estudo de maneira correta. Se você olhar, tem momentos que tem uma quantidade de ônibus que exige um fluxo maior naquelas faixas. Depois, praticamente, fica com poucos ônibus passando. Aracaju ainda tem momentos de pico de ônibus e momentos que não tem pico de ônibus. Se você deixar aquela faixa exclusiva, você impede que os carros também possam, e piora, como piorou o trânsito, né? Você viu que quando botou exclusividade na faixa, houve um problema maior
no trânsito da cidade de Aracaju. Além de obras importantes, Gilmar, em algumas avenidas, em alguns locais, alterações que poderão ser feitas para que a gente possa melhorar o trânsito da cidade de Aracaju. A licitação do transporte coletivo, como já falei, o busão conectado e outras ideias que nós estamos trabalhando para colocar em prática e com certeza iremos melhorar o fluxo na cidade de Aracaju. Você imagine, nós já fizemos obras importantes, né? Como a ponte que liga o Beira-Rio ao Augusto Franco, o viaduto Marcelo Deda, que foi todo planejado na nossa gestão e deixado os recursos e as obras iniciadas, a Avenida Canal 3 e Canal 4. Imagine se não tivesse aquela nova avenida que nós construímos ali, passando pelo Beira-Rio, Inácio Barbosa e chegando ao Augusto Franco. Hoje a Avenida Beira-Mar estaria completamente inviabilizada como trânsito. Nós criamos alternativas e devemos criar também outras alternativas para que a gente possa melhorar a mobilidade urbana na cidade de Aracaju. Então, esse é um ponto, é preciso enfrentar essa questão e nós iremos enfrentar. Já enfrentamos quando fomos prefeitos e temos capacidade de enfrentar e iremos enfrentar e melhorar a mobilidade urbana na cidade de Aracaju. Estou conversando com o Edivaldo Nogueira ao vivo, você pode mandar perguntas pelo zap, tá? 999191008. Meu caro Edivaldo, eu ouvindo você falar sobre a ponte, me lembrou então o famoso debate, o que ocorreu no debate, né? Da TV Sergipe, em que você, num dos momentos, você quis concluir exatamente uma linha de raciocínio que era mostrar que você fez essa ponte, ligando um ponto a outro da cidade. O que foi que aconteceu com o Edivaldo Nogueira naquele momento? Olha, veja, Gilmar, em primeiro lugar eu quero esclarecer a população aracajuana, né? De fato, eu tive um problema de saúde temporário, eu chamo exaustão. Eu fiz uma campanha com muita atividade, de manhã. Eu me acordava, era 5h30 da manhã até meia-noite, 1h da manhã do dia seguinte, muita campanha de rua, muita carreata, muita caminhada, muita visita, muita reunião. E descuidei da alimentação, de uma série, e que perdi, inclusive, 4 quilos, quase 5 quilos perdi durante a campanha eleitoral, num cidadão que já tem um peso não muito elevado. Eu sou uma pessoa magra, todo mundo sabe que eu sou magro, eu perdi 4 quilos. No dia do debate, fiz atividades, não descansei, e isso levou a, naquele dia, eu ter o que se chama de exaustão física. Por exemplo, qualquer pessoa podia ter aquilo, né? Foi um fato que aconteceu comigo, infelizmente, no dia do debate. Se eu tivesse viajando, dirigindo um carro numa pista, eu teria virado meu carro, capotado meu carro. Se eu estivesse andando de bicicleta, eu teria caído, né, e teria tido um problema mais grave. Se eu estivesse em casa tomando banho, eu podia ter caído no banheiro. Então foi um fato, um problema de saúde, que infelizmente não controla, né? Eu sou humano, como todo mundo é humano, e tive naquele dia. Eu fiz um esforço, como eu estudei medicina, né? Eu fiz um esforço para não desmaiar, para não cair, né? Então, o esforço para não cair, e você sabe, quando você baixa a pressão, minha pressão foi para 8/6, 7/5,5, 8/6, mais ou menos isso. Inclusive parou o programa, fui atendido por um médico lá no próprio estúdio, né, da TV Sergipe, que mediu a pressão. Então foi um problema de saúde temporário, que não é nada, não foi nada mais grave, graças a Deus. O médico me deu um repouso de 48 horas, eu fiquei 48 horas, um pouco menos, sem participar da campanha eleitoral. Estou recuperado, graças a Deus, para começar o segundo turno. Mas foi um problema de saúde, né? Eu peço desculpas à população pela gafe, mas obviamente não foi por nenhum problema pessoal ou de não saber o nome da rua, que eu conheço Aracaju, graças a Deus, como a palma da minha mão. Foi um problema de saúde que, naquela hora, naquele momento, aconteceu comigo, como podia ter acontecido com qualquer cidadão. Tem gente que desmaia na fila, tem soldado que chega na fila da formação e desmaia. Quantas vezes a gente já viu quantas pessoas desmaiarem? Eu não desmaiei, porque estudei medicina e conheço uma manobra que você faz para se segurar em pé, mesmo quando sua posição. Tanto que, se vocês prestarem atenção, eu ficava movimentando as pernas, né, para poder colocar o sangue para cima. E infelizmente foi isso que aconteceu. Mas estou pronto para debate, e as pessoas me conhecem, sabem da minha capacidade, da minha competência, sabem de como eu conheço o Aracaju, né? E foi apenas um problema de saúde que, infelizmente, repito, qualquer um podia ser. Eu tive, humano, inclusive na entrevista eu disse, né, que tinha tido
uma queda de pressão logo após, me entrevistaram, eu disse, depois fui embora, né, fui para casa. No outro dia tive que ir para o médico, fui de manhã para o médico, onde ele orientou que eu ficasse fora da campanha por pelo menos 48 horas. Foi o que fiz da quinta-feira até o sábado, só retornei no sábado para a campanha eleitoral. Então, foi isso que aconteceu, lamentável. Isso pode, né, os adversários, né, usaram isso principalmente nas redes para tentar denegrir a minha imagem, para tentar criar uma imagem de uma pessoa frágil, fraca. Foi o que tentaram fazer, mas Aracaju me conhece, sabe do meu trabalho, da minha competência e do meu talento para governar a cidade de Aracaju. Então, obviamente, pode ter tido impacto no resultado eleitoral, mas o segundo turno vai cuidar de esclarecer e de mostrar quem é quem nessa eleição. E tem que estar preparado, porque somente aqui no Sistema Atalaia serão 3 debates, né? 3 debates, né? 2 na televisão e 1 aqui na Mix. Maravilha, estou achando muito bom. Aí eu vou olhar para você na hora do debate, ver se você realmente está bom. Aí você vai ver. Deus queira que seja bem. Está bem, graças a Deus, Claro, porque não é nenhum problema de saúde grave, eu não tenho nenhum problema, eu ando de bicicleta, eu corro, não é todo mundo me vê na praia, há mais de um ano que eu ando toda terça e toda quinta, corro também, então tenho uma vida saudável. Infelizmente aconteceu comigo uma exaustão física, né, causada pela campanha eleitoral, pela correria, pelo estresse da campanha eleitoral. Foi isso que aconteceu, como podia ter acontecido comigo num voo, como podia ter acontecido comigo em qualquer lugar. Graças a Deus aconteceu naquele debate, foi ruim politicamente, mas pelo menos eu estava na presença de pessoas. Ruim era se eu estivesse andando de carro numa estrada, digamos assim, mais distante. Se eu tivesse vindo de um bairro de Aracaju, eu mesmo dirigindo, eu teria virado meu carro capotado, sei lá, caído num rio. Tivesse em qualquer lugar, podia ter descontrolado. Quer dizer, você avalia que foi ruim politicamente para você? Olha, eu não sei medir, mas fizeram um estardalhaço muito grande, né? As redes porque sociais. O problema hoje não é só a audiência de um programa de debate, a televisão, são as redes sociais. As redes sociais, né? E eles fizeram um carnaval, né? Os adversários, principalmente a candidatura de Valadares Filho, né? Então fez um carnaval, uma coisa terrível. Eu vi alguns vídeos, fiquei, né, estarrecido, não imaginei que pudesse se utilizar de um problema de saúde para... mas política é isso, tem que aceitar, tem que ver e correr atrás. Se teve prejuízo, correr atrás de prejuízo. Mas, graças a Deus, apesar de tudo isso, apesar do debate, apesar das críticas que tive, apesar da baixaria que eu fui vítima nessa campanha eleitoral, né, na internet, nas redes sociais, eu nunca tinha visto tanta baixaria contra mim, contra a Eliane, né, nas redes sociais, mas eu ainda cheguei em primeiro lugar, o que mostra a força, né, o que mostra como a população de Aracaju gosta do meu trabalho, admira o meu trabalho, como mostra como a população de Aracaju sabe o que eu realizei na cidade. É tanto que eu cheguei em primeiro lugar, né? Tem gente, o adversário está comemorando o fato de ter chegado próximo em segundo lugar, o que deve comemorar, mas nós somos vitoriosos no primeiro turno e vamos trabalhar, né, para continuar vitoriosos e aumentar a campanha, fazer mais campanha, para a gente ganhar essa eleição, se Deus quiser. Nas mesmas redes sociais, a declaração atribuída a você, que eu não sei se você disse, não disse, mandaram até um áudio, mas eu confesso que eu não ouvi. Eu tenho evitado ouvir esses áudios todos da campanha eleitoral que aparecem nas redes sociais, até para não me envolver emocionalmente, porque você acaba se envolvendo de uma forma ou de outra, né? Ou gostando, não gostando, se chateando. É verdade. E que você teria dito que ganharia a eleição no primeiro turno com cerca, se não me falha a memória, de 13% de vantagem. Você disse isso? Nunca disse. Eu nunca falei que iria ganhar a eleição no primeiro turno em momento nenhum. Né? Não tem, não existe essa possibilidade. Em alguns programas e alguns locutores colocavam isso em alguns momentos, né? Mas eu nunca coloquei, sempre disse que essa eleição era uma eleição dura, que poderia ir para o primeiro turno. Claro que qualquer candidato que vai para uma eleição, se tiver possibilidade, e era o que eu dizia, eu disse, olha, se a eleição for para ganhar no primeiro turno, eu ficarei muito feliz, e ficaria feliz se tivesse ganho no primeiro turno, porque estava evitando mais 30 dias de campanha, estava começando a planejar o governo agora. Disse também que o seguinte, que enfrentaria qualquer
possibilidade de segundo turno. Nunca afirmei da minha boca que iria ganhar a eleição com X% de votos no primeiro turno. Isso não procede, não tem nenhuma declaração minha, eu nunca dei, em momento nenhum, mesmo nos momentos, Gilmar, onde as pesquisas me apresentavam com a maior diferença, porque não teve nenhuma pesquisa, justiça seja feita as pesquisas, embora quase todas erraram, não é? Uhum. Justiça seja feita, não tinha nenhuma pesquisa que mostrava a eleição decidida no primeiro turno. O que houve, e que inclusive o nosso programa colocou, era que faltava 4,3 pontos para chegar ao primeiro turno. Foi isso que foi colocado em 1 ou 2 programas eleitorais, mas nunca houve nenhuma declaração minha que iria ganhar a eleição no primeiro turno. Por que não ganhou no primeiro turno? Porque era uma eleição difícil de ganhar no primeiro turno. Né? Você vê que mesmo as pesquisas que me davam mais vantagem, o que as pesquisas me davam era uma vantagem maior no primeiro turno. Mas eram 3 candidatos fortes, né? A minha candidatura, a do prefeito João Alves, a candidatura de Valadares Filho, além do fato de ter mais 4 pequenas candidaturas que juntos sempre somavam 7 pontos. Então era muito difícil a eleição ser ganha no primeiro turno. Não era fácil. Podia ter uma possibilidade. Houve momentos em que as pesquisas mostravam um crescimento e uma queda maior de uma ou outra candidatura, mas era sempre uma possibilidade mais difícil. Por que os institutos de pesquisa, com exceção de apenas um ou dois, erraram? Erraram no Brasil todo, erraram né? Erraram no Brasil todo. Todo mundo errou. Ninguém acertou pesquisa no Brasil. E por quê? Na sua avaliação, não, por tantos anos de Olha, veja, Gilmar, eu acho que alguns fatores contribuíram, principalmente o voto nulo, branco e abstenção. Eu acho que essa questão do eleitorado permitiu que não houvesse a precisão dos institutos. A diferença é que os institutos diziam, né? Apontavam. Por exemplo, se você pegar a eleição de São Paulo, ninguém previa o primeiro turno. A eleição de São Paulo teve o primeiro turno, ganhou no primeiro turno pela primeira vez depois de 20 anos. Exato. Né? Nunca tinha tido uma eleição no primeiro turno. Se você pega, por exemplo, a eleição de Belo Horizonte, a votação dos 2 primeiros candidatos, Gilmar, a votação de branco nulo e abstenção foi maior do que a soma dos 2 candidatos juntos em Belo Horizonte. A abstenção em São Paulo, mesmo Dória ganhando no primeiro turno com 53%, 52%, o voto nulo, branco e abstenção foi maior do que a votação que ele teve. Então, em todos os lugares do Brasil, principalmente em todas as capitais, voto nulo branco foi maior do que quem ganhou ou de quem ficou em primeiro lugar. Por exemplo, aqui em Aracaju, 127 mil pessoas, nulo, branco e abstenção. Maior do que a votação que eu tive. Eu fiquei em primeiro lugar com 99 mil e alguns votos, e os votos nulo, branco e abstenção foi maior do que... Então, esse fato, eu acho que esse fato não foi previsível e embaralhou todos os estudos de pesquisa. Ninguém imaginou, né? Você vê a pesquisa do Rio, o PSOL em segundo lugar, não aparecia com mais dificuldade. Vários candidatos de segundo lugar. Por exemplo, a saída de Fruit, Gustavo Fruit, prefeito de Curitiba. Não era prevista. Só no finalzinho foi que se percebeu. Então, todo mundo errou em todo lugar do Brasil. Essa foi a eleição em que os institutos de pesquisa não acertaram. Por que tanta gente deixou de votar em Aracaju, especificamente Aracaju? Olha, eu acho que os motivos são diversos, né? A crise da política, né? Você vê a situação, né, que a política chegou, né? Os descasos, os desmandos, corrupção, falta de ética, né? Compromissos não firmados, né? O pula-pula, o cidadão... Compromissos firmados e não cumpridos. Não cumpridos. O cidadão, há 5 meses atrás é de um partido, é de uma coligação, 2 meses depois muda, né? Tudo isso ajuda, né? O cidadão passa 10 anos numa coligação, quando chega na beira da campanha muda, vai para o outro lado sem justificar direito o porquê, né? Se elege 3, 4, 5 vezes pela mesma coligação e depois muda de partido. O cidadão vai no gabinete do governador buscar o apoio, atrás do apoio, e porque não teve o apoio naquele momento sai e muda de lado. Enfim, se alia com quem, né? Você está se referindo a Robson Viana? Não, estou me referindo a Valadares Filho. A Valadares Filho? Claro. Então, explique. Valadares Filho era o candidato
que durante... Tenha calma. Opa, né? Calma, você vai falar, tenha calma. Eva Marcos Couto ao vivo, hein? Chamando e informando. Por quê? Vai entrar Marcos Couto, você quer proibir Marcos de falar? Não. Depois de Marcos você esclarece, não se preocupe não. Alô, Marcos, a informação. A informação, Gilmar, que os policiais militares aqui de Sergipe conseguiram prender Antônio dos Santos. Hoje, prenderam Antônio dos Santos? Antônio dos Santos. E ficaram dois, né? Prenderam Antônio dos Santos? Antônio dos Santos foi preso. Sim. Presidiário. Sim, também outro. Graças a Deus, diga. Ele foi encontrado, Gilmar, na madrugada de hoje, por volta das 3 horas da manhã, nas mediações aqui do bairro Jardim, com uma televisão e um aparelho celular. Aí o policial perguntou, e essa televisão e esse celular? Não, me deram pra cá. Ô meu filho, você mora onde? Eu estou morando naquela invasão da antiga clínica Santa Maria, no bairro América. E você está fazendo aqui o quê? Não, eu estava passeando. E a televisão? Me deram para eu guardar. Guardar onde? Conversa fiada, Gilmar. Ele, um ladrão fino, ex-presidiário, adentrou um estabelecimento comercial, um pet shop, ali próximo àqueles supermercados de Bairro Jardim, e aí quis fazer a limpa. Conseguiu levar o televisor e o celular. Só que policiais estavam atentos, fizeram rondas no local e conseguiram prender o Antônio dos Santos, que agora está aqui. Foi trazido aqui para a 4ª delegacia, no conjunto Augusto Franco, onde permanece preso. Daqui a pouco, outras informações, a polícia vai investigar se existe uma quadrilha, justamente com o tal do Antônio dos Santos, o ex-presidiário. Acompanhando a Mix FM, policiais aqui da 4ª DM, o João, o Carlinhos, essa galera que está acompanhando também. E a gente manda um abraço a todos que fazem a escrivania do Poder Judiciário. E nosso querido amigos aí da escrivania judiciária acompanhando a Mix FM, o Fala Sergipe. Fala, Gilmar. Agora no nenoticias.com.br. Valadares diz que Belivaldo é covarde, oportunista e traidor. Vou repetir, agora no nenoticias.com.br. Valadares diz que Belivaldo é covarde, oportunista e traidor. Eu vou a um repórter do Impacto. Unidade móvel em ação. Isso, alô Douglas. Gilmar Carvalho, terminou agora há pouco a operação na cidade de Itabaiana, envolvendo as polícias civil, o tático da polícia militar e o GT, para prender um elemento que assassinou 3 pessoas de uma mesma família na cidade de Porto da Folha. A operação começou por volta das 6 horas da manhã de hoje. O elemento foi preso por volta das 7 horas e nesse momento já se encontra na delegacia regional, onde será ouvido pelo delegado e depois levado para a cidade de Porto da Folha. Gilmar Carvalho. Logo depois do intervalo, aí sim, com todo o tempo que precisar, Erivaldo Nogueira vai falar sobre o que começou a falar, ou ia começando a falar, sobre Valadares Filho e a sua relação anterior com o governo do estado. Aguarde. A Escola do Rádio Jornalismo. Gilmar Carvalho. Agora na Mix FM. Corra pro Lojão Jaluzi. Chegue na frente e aproveite as ofertas que só Lojão Jaluzi tem. Garrafão com água mineral Santa Cecília, R$13 à vista. Revestimento Ariel, 37 por 58, a partir de 12,80 à vista. Piso Escurial, 45 por 45, a partir de 11,80 à vista. Revestimento em Bramaco tipo A, 33 por 57, a partir de 15,95 à vista. Bacia com caixa acoplada branca Logasa para ti, 249,90 à vista. Balcão para banheiro 60 centímetros Vitória com espelho, 279 à vista. Venha pro Lojão Jaluzi. Preço baixo é aqui. Acesse mixfmaracaju.com.br. Com seguro não se brinca. Escolha o certo. Por isso, na hora de escolher a melhor cobertura em seguro auto, residencial e de acidentes pessoais, conte com Banese Corretora de Seguros. As melhores soluções em seguros com toda assistência e plantão 24 horas no pós-venda. Banese Corretora de Seguros. A proteção certa na hora certa. Saiba mais pelo fone 3234-4250 ou pelo site banesecorretora.com.br.
melhor mix. 11º Festival de Prêmios Aerotour. Na compra de qualquer produto Aerotour, você concorre a 11 prêmios, todos com direito a acompanhante. Passagem aérea Avianca. Finais de semana no Grand Palladium, Golden Tulip, Maceió Marotel, Radisson Aracaju, Maceió Atlante, Pousada Paradise, Hotel Brisa Mar, Jatiuca Hotéis e Resorts, Hotel Brisa Tower e Hotel Ponta Verde. Aerotour, sempre com as menores tarifas e os melhores pacotes. Confira 3214-5656. Praça Camerino, Shopping Rio Mar, em frente ao SEAC. E no aeroporto, a única com atendimento 24 horas e sala VIP. Aerotour 3214-5656. Você em primeiro lugar. Adicione a Mix no WhatsApp 981180471. Mix. Chegou sua oportunidade de comprar barato. Liquida Ferreira Costa. A maior liquidação do ano é pra zerar o estoque. Vem correndo aproveitar que as ofertas estão imbatíveis. Interruptor, uma seção 10 amperes da Eliel de 5,70 por 2,99. E não para por aí. Ainda tem porcelanato tipo A 62 por 62 polido da Elizabeth de 56,90 por 47,90 o metro quadrado. E tudo em até 10 vezes sem juros. Liquidação assim só na Ferreira Costa. De segunda a sexta, 6 da manhã, Fala Sergipe, com Gilmar Carvalho. Oferecimento, Aerotour, Ferreira Costa e Jaluzi. Mix. 11º Festival de Prêmios Aerotour. Na compra de qualquer produto Aerotour, você concorre a 11 prêmios, todos com direito a acompanhante. Passagem aérea Avianca. Finais de semana no Grand Palladium, Golden Tulip, Maceió Marotel, Radisson Aracaju, Maceió Atlante, Pousada Paradise, Hotel Brisa Mar, Jatiuca Hotéis e Resorts, Hotel Brisa Tower e Hotel Ponta Verde. Aerotour, sempre com as menores tarifas e os melhores pacotes. Confira 3214-5656. Praça Camerino, Shopping Rio Mar, em frente ao SEAC. E no aeroporto, a única com atendimento 24 horas e sala VIP. Aerotour 3214-5656. Você em primeiro lugar. Mix. Com seguro não se brinca. Escolha o certo. Por isso, na hora de escolher a melhor cobertura em seguro auto, residencial e de acidentes pessoais, conte com Banese Corretora de Seguros. As melhores soluções em seguros com toda assistência e plantão 24 horas no pós-venda. Banese Corretora de Seguros. A proteção certa na hora certa. Saiba mais pelo fone 3234-4250 ou pelo site banesecorretora.com.br. Eu ouço a Mix. Chegou sua oportunidade de comprar barato. Liquida Ferreira Costa. A maior liquidação do ano é pra zerar o estoque. Vem correndo aproveitar que as ofertas estão imbatíveis. Piso tipo A 43 por 43 da Arielle de 15,90 por 11,90 o metro quadrado. E não para por aí. Ainda tem motobomba centrífuga Ferrari de 169 por 129 reais. E tudo em até 10 vezes sem juros. Liquidação assim só na Ferreira Costa. Fala Sergipe, direto dos estúdios da Mix FM Aracaju, com as rádios Atalaia M e Cidade de Simão Dias. Fala Sergipe, apresentação Gilmar Carvalho, a referência da notícia em Sergipe. Secretário do Povo. Agora 7h50 da manhã. Edivaldo Nogueira, Valadares Filho, fique à vontade. O que você ia falar? Não, o que eu estou dizendo, o que eu acho é que há uma tentativa de passar uma candidatura como se fosse uma candidatura nova e é uma candidatura velha, antiga, né? Porque fez o processo que todos os candidatos tradicionais fizeram, né? Mais do que qualquer outro. Né? Porque ser candidatura nova tem que ter ideias e ideais novos
Fato que o nosso adversário não tem. Primeiro, é que se uniu com os grupos mais retrógrados da política sergipana e que até 5 meses atrás, antes da campanha eleitoral, apoiavam o governo. Ele faz críticas à atual administração de João Alves e foi apoiado no primeiro turno por todos os partidos que apoiaram João Alves durante os 4 anos do governo. Inclusive a própria metade da bancada do PSB de Valadares apoiou o governo de João Alves. Né? O PSB, metade da sua bancada apoiava e ele era o presidente estadual e nunca tomou providência. Não fez oposição a João Alves nos 3 primeiros anos de governo. Ele veio descobrir, o candidato Valadares Filho, que Aracaju estava vivendo esse problema já quando se lançou candidato. Foi aí que ele passou a ver que tinha problemas a cidade de Aracaju. Antes, ele não apontava os problemas, ele não discutia os problemas da cidade de Aracaju. Ele foi quase um aliado do governo. E os partidos que o apoiam hoje, né, todos os partidos que o apoiaram no primeiro turno, foram oriundos dos mesmos partidos que apoiaram a candidatura de João Alves no primeiro turno. Segundo aspecto, agora, no segundo turno, o prefeito João Alves já está apoiando a candidatura. Todos os candidatos, o candidato a vice, os partidos que o apoiaram no primeiro turno, estão apoiando agora a candidatura. Então, mostra que é uma candidatura antiga, que é uma candidatura retrógrada e que é uma candidatura que não está interessada em defender nem melhorar a cidade de Aracaju. Está preocupada apenas com a eleição de 2018, onde vão definir os cargos e as questões para 2018. Né? Então, não tem nenhum compromisso com a cidade de Aracaju. E o mais grave, né? O mais grave que mostra a incoerência que o Novo nunca poderia ter cometido, se quisesse ser o Novo, a mudança, é que era do governo, participava do governo, foi eleito pelo governo e foi, inclusive, para uma reunião com o governador para solicitar apoio e só saiu do governo depois que o governador negou apoio. Então, é uma candidatura que mostra que usa os métodos mais antigos e mais arcaicos da política, né? Que é não ter lado, não ter posição e não ter projeto de futuro, nem para Aracaju, nem para Sergipe. Então, por isso que eu acho que não representa o Novo, a candidatura de Valadares Filho. Pelo contrário, representa o que há de mais antigo na política. A política que ninguém quer mais. Essa política que você não tem lado, que você não tem projeto, que você não tem proposta, fica ao sabor dos acontecimentos, olhando apenas os interesses pessoais ou interesses de grupo. Essa é que é a questão. Em 2012, você foi eleito prefeito, não foi? 2008. Reeleito prefeito. Isso, 2012 terminou meu mandato. 2012 foi João Alves que foi eleito. E o outro candidato era Valadares Filho. Isso. Você, Jackson Barreto, apoiaram Valadares Filho naquela campanha. O que foi que mudou de lá para cá? Não, apoiamos porque acreditávamos que, tinha sido ex-prefeito, Dedé era governador, que a candidatura dele poderia, com a nossa ajuda, com o nosso trabalho, com a nossa orientação, não mandar, com a nossa orientação, podia dar continuidade ao projeto que vinha se desenvolvendo. E foi escolhido naquele momento porque era o candidato que tinha algumas condições de se colocar como pré-candidato. Nós apoiamos por isso. Ele era do nosso grupo. O que mudou foi que ele mudou de lado. O que mudou foi que ele saiu da nossa coligação, que estava há quase 12 anos, e foi para outra coligação. Quem mudou foi ele. Ele é que saiu do lado, ele é que, por interesses pessoais, por interesses apenas políticos, ele mudou de lado. São 7 horas mais 55 minutos, 5 para as 8. Hoje, meio-dia, no Balanço Geral Sergipe Especial, a entrevista de Edivaldo Nogueira, a minha querida Mária Reuter. Você já vai testando logo, Reuter, não é como Tabaréus, Gilmar Carvalho, Edivaldo Nogueira, Reuter. Me chama Malha. E é só a Malha, né? Olha, venha morar a 60 metros da praia, vizinho à Passarela do Caranguejo, no coração do bairro Atalaia. Apartamentos com 3 quartos, sendo uma suíte e garagem. Condomínio equipado com salão de festas, salão de ginástica, churrasqueira, piscina, adulto e infantil. Seja mais um morador do Residencial Sueli Fontes. Apartamentos prontos para morar. Vá lá conhecer, você vai se apaixonar. Ligue e confira condições de pagamento 3024-2481, 3024-2481, Total Imóveis. O imóvel que você precisa, nós temos. Edivaldo Nogueira, ainda no campo político.
Tenho visto muito nas redes sociais e no melhor grupo, e aí não estou desmerecendo os demais, de informações políticas hoje, de comentários, que é o Café com Política, das irmãs cajazeiras. Muita gente ligada a você, insistindo em dizer que Valadares Filho, nesse segundo turno, já tem o apoio de João Alves. Ele tem esse apoio, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Né? Óbvio que não. De que forma? De que forma que todos os candidatos, o grupo político de João está apoiando Valadares Filho. Né? O PSDB, que tinha o vice, já definiu o apoio, né? O vice Jailton Santana, Manuel Marcos, Vinícius Porto. Tem alguém que parece mais com João Alves do que Vinícius Porto? Não, sem demérito. Mas um é negro e o outro é branco. Não, mas aqui parece politicamente. Do João Alves, pelo contrário, os negros são muito importantes para mim. Porque ele mesmo que diz, sou negão. Mas eu estou falando como politicamente, né? O Vinícius Porto nunca teve em nenhum lugar que não fosse junto com o João. Né? Zé Carlos Machado, em que pese ter aquele problema, também está apoiando. Então, todos os grupos que apoiaram o João no primeiro turno estão com Valadares. Além de Amorim, além de André Moura, além do pastor Antônio, que apoiaram o João Alves no primeiro turno em 2012 contra Valadares Filho. Amorim não esteve com vocês também? Com você, com o Jackson? Sim. Essas mudanças todas não criam problemas na cabeça do eleitor? Não, a minha não, incoerência. Eu nunca fui para o lado deles. Eles vieram para o nosso lado, com Deda governador. Né? Na eleição de Deda governador, isso é uma coisa. O apoio deles. Agora, eu nunca mudei de lado. Eu estou na política há 35 anos e continuo do mesmo lado. Com a mesma coerência que tive, com o mesmo trabalho que tive, com as ideias que defendi. Eu estou no mesmo lado. Claro que você muda, coisas que você achava que eram certas, que não são mais. Né? Você discorda dos partidos que você faz parte. Isso é uma coisa. Mas a minha coerência, eu fui prefeito de Aracaju, eu governei com ética, não tem Deda, foi prefeito, governador, eu fui prefeito e governador, não tem uma denúncia de corrupção, não tem nenhuma violação à ética. Mas nós estamos do mesmo lado. Nós continuamos defendendo os caminhos que a gente acha melhor para a cidade de Aracaju. A obra que nós fizemos em Aracaju mudou a face da cidade de Aracaju. Se você olhar a cidade antes de 2000 e pós 2000 e depois de 2006, a cidade deu um salto. Nós viramos a capital da qualidade de vida. As obras de infraestrutura que nós fizemos, o viaduto do Dia, o complexo Marcelo Deda, a ponte ligando o Beira-Rio ao Augusto Franco, as avenidas Canal 3 e Canal 4, as obras sociais que nós fizemos, Gilmar, que mudou a face da cidade. Né? Você vai no Goré, o que era o Goré e a Ponta da Asa, 20, 30 anos sem ter rua calçada, sem ter pavimentação, e hoje está lá toda calçada. A Cidade Nova, as encostas da Cidade Nova, as ruas da Cidade Nova, as praças que nós fizemos nos bairros da cidade. Eu fui o prefeito que tem a felicidade de ter construído 6.000 casas, entre apartamentos do Par e Minha Casa Minha Vida. Nunca em Sergipe, nenhum prefeito em 4 anos, em 5 anos de mandato, em 6 anos de mandato, fez o que nós fizemos em matéria de habitação pública, a limpeza da cidade. Compare a limpeza de Aracaju, o que era e o que é hoje. Né? Agora, e isso tudo precisa de alguém. Aracaju está precisando de um prefeito que tenha capacidade e competência para enfrentar os problemas, que são muito graves. Hoje você vai num posto de saúde, Gilmar, e não marca mais consulta. Hoje você vai num posto de saúde e tem gente que está 1 ano na fila para fazer uma ultrassonografia, para fazer uma cirurgia. Hoje as escolas passaram um tempo imenso o mês passado, porque não se pagava a merenda escolar. Hoje você anda na cidade, é buraco, a cidade é o pavimento todo estragado, porque os 4 anos não houve manutenção. A limpeza, como já falei, está uma tragédia. Não é possível continuar Aracaju com essa sujeira que está. O atraso dos servidores públicos. Eu nunca atrasei um dia de salário. Um dia. O último dia útil de cada mês estava pago o salário dos servidores. No mês do aniversário, o servidor recebia o seu salário. Então, essa cidade que nós precisamos reconstruir, nós vamos reconstruir, nós temos capacidade, nós temos tino administrativo, nós temos competência e ética,
E nós já mostramos. E olha que eu governei também em período de crise. Não é o problema da crise só. Claro que tem problema de crise. A crise diminuiu os recursos, mas tem muito problema de gestão na Prefeitura de Aracaju. E que eu gestionei. A crise começou em 2008, quando eu era prefeito. Em 2009, foi uma das maiores quedas que teve de FPM também no Brasil. E eu governei, e não deixei de pagar, e não deixei de limpar a cidade, e não deixei de fazer obras. Fui o prefeito que mais fez obras nos últimos 4 anos na cidade, no meu mandato de 4 anos. Foi mais de quase 1 bilhão investido em obras na cidade de Aracaju. Fui o prefeito que conseguia empréstimos internacionais, essas obras que nós fizemos da ponte que liga o Beira-Rio ao Augusto Franco, do viaduto Marcelo Deda, o chamado mergulhão ali na Tancredo Neves, as obras da alfândega, da recuperação aqui da alfândega, desse prédio que virou um centro cultural, as obras que nós fizemos ligando o Manel Preto à Cidade Nova, uma avenida que ali ninguém nunca tinha conseguido fazer uma obra. Eu fiz uma grande avenida ligando ali o final do Manel Preto até a Cidade Nova, abrindo um novo ciclo, área de fluxo para a cidade se desenvolver e crescer para a Zona Norte. Né? As 410 casas no Lamarão, no Vitória da Resistência. Tudo isso foram obras que mudaram a face da cidade. E agora a cidade está vivendo um momento de muita dificuldade. A cidade está vivendo um momento de muita crise. A cidade está vivendo um momento muito difícil na saúde, na educação, no transporte público, na segurança. Embora o problema da segurança não seja do município, é do governo do estado, mas o prefeito tem que se mexer em relação à segurança. Nós estamos vivendo um problema de obras inacabadas. Tem mais de 40 obras inacabadas que eu deixei e que não foram dadas continuidades, como a maternidade do 17 de março. Você imagine, foram 16 milhões que nós deixamos para a maternidade do 17 de março, Gilmar Carvalho, de 20 leitos, e não foi colocado um tijolo após a nossa saída. Nós fizemos, quem conhecia o que era o Senhor do Bonfim na Soledade, todo mundo, nem chegava ônibus. Eu fiz todas as ruas, pavimentei, drenei, ainda fiz a ligação do Senhor do Bonfim com a Soledade. Ninguém se lembrava da Soledade, como ninguém se lembrava do Goré. As obras que fiz no Lamarão, o restante das ruas que fiz no Lamarão. Tirei os moradores da lixeira da Soledade, que moravam ainda daquela antiga lixeira, e coloquei naquelas casas ali, que estão ali, 410 casas no chamado Vitória da Resistência, no caminho do Socorro, na Euclides Figueiredo. Os conjuntos habitacionais que realizei. Então, foram obras que marcaram. E o que mostra, Gilmar, que eu tenho plenas condições de governar nossa cidade, porque conheço Aracaju, sei dos seus problemas e tenho capacidade de, nessa crise, enfrentar desculpem, e resolver os problemas da nossa cidade. Então, eu acho que Aracaju não precisa de uma aventura. Valadares Filho é uma aventura? Não tenha dúvida que é uma aventura. Por quê? Porque, veja, ele se diz que é o novo, ele tem 10 anos que é deputado. Em 10 anos, qual foi a grande obra... Esse água aqui para o nosso querido... Qual foi a grande obra que fez... Os Valadares Filhos ia ter trazido para cá. Qual foi a grande obra... Qual foi a grande obra que fez como deputado federal? Qual foi o recurso que trouxe para a cidade de Aracaju em 12 anos que foi deputado? Qual foi o grande projeto que fez para Sergipe? Qual foi o destaque que o deputado Valadares teve em 10 anos? É uma coisa, e se coloca como se fosse o novo na política. Tem 10 anos de mandato. 10 anos de mandato de deputado federal. Veja a diferença do que Deda fez quando era deputado federal, o destaque que Deda teve quando era deputado federal. Qual o projeto, diga um projeto de Valadares Filho na Câmara dos Deputados que impactou na vida econômica do Brasil, de Aracaju ou de Sergipe? Me fale o discurso que ele já fez, que impactou, que teve alguma manchete nacional. Me diga o pronunciamento dele sobre alguma coisa que teve alguma repercussão no país ou em Sergipe. Me diga a atuação dele como deputado que criou alguma coisa que melhorou a vida das pessoas. Que novo é esse? Onde é que está esse novo? Onde existe o novo? O novo que já tem 12 anos, eu teve quase os mesmos mandatos que eu tive. Eu fui 8 anos vereador, e 6 anos e 9 meses prefeito, e 4 anos vice-prefeito. É quase a metade, mais, e não fez. E veja a diferença, mesmo como vereador,
Veja os mandatos que eu fiz, o meu mandato como vereador na cidade de Aracaju. Eu recebi uma mensagem aqui, a propósito, via Zap, que vi agora, a pessoa, um aliado de Valadares Filho, perguntando, e deputado faz obras? Faz projetos para o país, não apresentou um projeto de lei, não é obra, eu não falei obra, falei projeto. Qual foi o projeto dele como deputado? O deputado faz projeto, faz leis, atua nas leis, discute as leis, debate as leis, vai para a tribuna, discute sobre o país. Qual foi o projeto de lei que Valadares fez enquanto deputado em 10 anos? Importante para o Brasil. Qual foi? Alguém já viu? Quem vê ganha um tijolo de ouro. Não tem um projeto importante para o país. Qual foi a vez que Valadares subiu na tribuna para fazer um discurso, para dizer alguma coisa em que o Congresso parou para ouvi-lo? Como parava para ouvir Marcelo Deda, como parava para ouvir Zé Eduardo, como parou algumas vezes para ouvir Jackson Barreto quando era deputado federal. Mesmo Albano Franco, muitas vezes o Congresso parou para ouvir. Me diga a vez que Valadares Filho subiu na tribuna e que fez. Eu não sei nem se já subiu e quantas vezes subiu. Quantas vezes já usou o seu trabalho para defender uma causa? Não é, porque não tem experiência, porque não teve competência para ser deputado. Você está mudando a estratégia? Não estou mudando a estratégia. Porque no primeiro turno a gente percebia que você evitava falar sobre Valadares Filho. Não estou mudando a estratégia, porque agora são 2 candidatos. Aracaju precisa me conhecer e conhecer o candidato. Aracaju vai decidir os 2 candidatos. Ela vai ter que optar para quem é o melhor, para quem é aquele melhor para discutir os seus destinos. A quem nós vamos entregar a nossa cidade. Quem é que vai ter capacidade de enfrentar os problemas com a sua própria cabeça, com o seu próprio talento. Eu não tenho vergonha do meu passado. Mas Valadares Filho disse que você é o produto do marketing, e ele é realidade. É o contrário, né? É o contrário. Ele é que é treinado para ser candidato. Ele não está sendo treinado para ser gestor. Ele é treinado para ser candidato. Ele está sendo treinado. Né? É o contrário. Aracaju me conhece, sabe que eu não sou marketing. Pelo contrário, fiz pouco marketing a vida toda. Eu tive, repito, e não vou falar mais disso, um problema de saúde num debate. Virão outros debates. Depois do debate ele disse que Aracaju conheceu quem é mais preparado. Não, pelo debate, não. Ele disse. Sim, ele disse, mas acho que é um sofisma, né? É a tentativa de criar um sofisma, né? De criar uma ideia falsa, mas que Aracaju não cai nesse tipo de engodo. Aracaju sabe quem é o deputado que tem 10 anos de mandato e que não tem um projeto significativo. A revista Veja mostrou, no mês passado, falando dos 3 candidatos, né? Mostrando o que cada um era. E ele foi considerado um deputado apagado, né? É um deputado do baixo clero, né? É um deputado apagado, um deputado que não tem ação. Então, que não é novo. 10 anos de política. Eu, Gilmar, entrei na política e o que eu consegui até agora foi pelos meus esforços, pelo meu trabalho, pela minha luta. Eu vim morar em Aracaju com 14 anos para estudar. Estudei, entrei na faculdade de medicina aos 17 anos de idade, aos 18 anos completados. Larguei medicina no 5º ano, não fui para a arena, nunca fui da arena, nunca procurei o caminho mais fácil. Fui para um partido que era proibido na época. E comecei a fazer política no DCE, me elegi vereador pelo esforço, por luta de porta em porta atrás de voto. Não foi ninguém que me elegeu vereador. Me reelegi vereador lutando, trabalhando. Não tenho sobrenome sonoro. Eu não ganhei um mandato de presente, eu nunca ganhei mandato de presente. Eu nunca ganhei mandato de presente. Não foi Marcelo Deda, não? Me deu, não. Foi o meu esforço, ele me ajudou. Ele trabalhou comigo, mas eu inclusive, eu já tinha sido vereador. Eu tinha sido vereador 2 mandatos, antes de ser vice-prefeito. Eu fui vice-prefeito, ele colaborou, ele contribuiu, mas eu dei a minha colaboração e minha parte. No governo de Deda eu fui secretário de governo e vice-prefeito, ajudei a administrar a cidade de Aracaju. E quando fui prefeito, administrei a cidade de Aracaju e está aí o resultado da minha obra. Não foi ninguém que ficou me dizendo o que eu tinha que fazer. Não foi ninguém que ficou me dizendo o que era que eu tinha que realizar. Quem foi buscar os recursos no BID fui eu.
Não foi outro que foi atrás. Quem ia atrás dos projetos para construir as casas, quem ia atrás das questões todas para resolver os problemas, era eu. Eu era o prefeito. Como serei o prefeito? Os aliados serão importantes, participarão, mas eu serei o prefeito. Eu governarei. Porque tenho experiência e tenho capacidade para governar. Então, Gilmar, nós vamos enfrentar e Aracaju vai decidir para quem é o melhor para governar a cidade, quem tem mais condições, quem tem mais experiência, Edivaldo, quem tem mais talento, quem tem mais capacidade e quem tem as melhores companhias para governar. Edivaldo, uma das acusações que seus adversários fazem é que, segundo eles, você esconde o apoio que tem do governador Jackson Barreto. Aqui neste programa, Valadares Filho disse na última terça-feira que você tem vergonha de anunciar, de assumir publicamente o apoio que tem do governador. Olha, eu não tenho vergonha de assumir o apoio do governador Jackson Barreto, mesmo porque o governador Jackson Barreto participa da campanha. Quem tem de carreatas e de manifestações, ele tem ido, ele vai para a campanha. Quem tem vergonha de apresentar aliado é Valadares Filho, que até agora não apresentou André Moura e Edivan Amorim e Eduardo Amorim. Esse tem vergonha dos aliados que tem. Quem tem vergonha de apresentar os aliados é Valadares, não sou eu. Valadares não apresenta os aliados dele. Como vai ter vergonha de apresentar agora João Alves na campanha dele? Ele é que tem vergonha de apresentar os aliados. Porque, na verdade, ele foi buscar os aliados depois de sair de uma reunião com o Jackson. Ele foi atrás do apoio de Jackson com Fábio Mitidieri, e você sabe disso, e todo mundo conhece, para Jackson o apoiar, recebeu o não, e foi para casa, recebeu o recado para entregar os cargos e voltou para entregar os cargos. Porque ele nem entregou na hora, porque foi buscar conselhos para se entregar os cargos do governo de Jackson Barreto. Ele saiu do governo de Jackson Barreto na última hora, no último instante, no último momento, aos 44 do segundo tempo. Eles indicaram o vice-governador era Belivaldo Chagas, que era do partido dele. Eles indicaram as secretarias, a Secretaria de Cultura. Ele indicou várias secretarias no governo de Jackson, era um dos políticos que tinham mais cargo no governo de Jackson Barreto. Quem não teve cargo no governo de Jackson Barreto fui eu, que só fui ter cargo no governo de Jackson Barreto no último ano. O PCdoB era quem não tinha os cargos todos do governo de Jackson Barreto. O maior aliado de Jackson Barreto era Valadares. Foi Valadares, era o vice, Valadares filho e Valadares pai, foi quem indicaram o vice-governador de Jackson Barreto. E só largaram o governo porque Jackson não os apoiou. Naquela época eles achavam que ele ia apoiar Zezinho Sobral. Então, agora, quem é que esconde? Quem esconde aliado, sabe quem é? É Valadares. Por que é que Valadares não bota Edivan Amorim na campanha eleitoral? Por que é que ele não bota Eduardo Amorim na campanha eleitoral dele? Eduardo participou, me parece, de algumas... Por que é que ele não bota André Moura na campanha dele? Bota André Moura na campanha dele. Por que é que ele não bota? Quem esconde é ele, eu não escondo. Eu nunca escondi. Sabe por quê? Porque eu não tenho vergonha do meu passado. Eu não tenho vergonha. Eu estou no lugar, Gilmar, onde eu sempre tive. Eu estou na coligação que eu estou há 20 anos. Quem saiu foi ele. Quem foi buscar apoio de adversários históricos foi ele, não fui eu. Os adversários seus também o acusam de esconder o apoio do PT. Como é que você reage a isso? Como é que eu escondo o apoio do PT? Não tem que perguntar aos adversários. Então eles é que tem que perguntar, né? Por exemplo, quem é a vice-prefeito? Eliane Aquino. Eliane Aquino é de que partido? Mas se você não usa o vermelho, evita. Nunca usei vermelho nas minhas campanhas. Eu pessoalmente, você pode pegar minhas campanhas. As minhas campanhas foram amarelas. Você não gosta do vermelho? 2008. Não, você gosta do amarelo? Não, veja. Não, PSB? E foi a laranja na última eleição de deputado federal. Porque eu acho que cor de campanha não é cor de partido. Cor de campanha não deve ser cor de partido, porque eu sou de uma coligação. Nós somos de uma coligação que tem PT, PCdoB, PMDB, PRB, PSC, PTB não. PMDB, PT, PRB, PSD, PCdoB, né? PSL, PTdoB, 8 partidos. Tem partido verde, tem partido amarelo, e acho que prefeito não é cor, a prefeitura não tem uma cor. Eu não vou ser prefeito partidário.
Eu não vou ser prefeito de um partido. Eu vou ser prefeito da cidade. Eu não vou ser prefeito de uma coligação. Eu vou ser prefeito da cidade. Eu não vou ser prefeito de um interesse de eleição de 2018. Eu não vou ser prefeito já que os meus 2 anos vão ser para trabalhar para fazer uma eleição em 2018. Eu vou ser prefeito, Gilmar, para governar para a cidade, para resolver os problemas da cidade. Eu vou ser prefeito para que a gente possa reconstruir nossa cidade que está sofrendo muito. A nossa cidade está sofrendo. As pessoas que moram na periferia sabem o sofrimento que estão vivendo, o sofrimento que estão passando, quando vão num posto de saúde e não tem saúde. As pessoas estão vivendo o sofrimento quando vão num posto de saúde e não conseguem marcar um exame especializado ou ir para um especialista. Demora 1 ano para fazer uma cirurgia. As pessoas estão sofrendo quando estão levando seus filhos para a escola e os meninos voltando porque não tem merenda escolar. As pessoas estão sofrendo, os taxistas sofrem, as pessoas que andam de ônibus sofrem. Você mesmo que anda de seu carro, quantas vezes você já não deve ter caído nos buracos na cidade de Aracaju? Gente, lá é Edilson que é motorista. Né? É Edilson que é motorista. Silvestre, né? que é motorista. Então. E Aracaju, graças a Deus, não tem a mim como motorista. Não é? Então, essa é a situação da nossa cidade. Né? A insegurança, as dificuldades que as pessoas estão tendo de se locomover. Né? Os serviços públicos que não chegam, a assistência social, Gilmar, que foi sucateada. E nós precisamos consertar. E nós vamos consertar. E eu tenho capacidade, e Aracaju sabe. Porque eu fui um prefeito que fiz e que realizei e que vou fazer mais. Vou reconstruir a cidade, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou buscar a melhoria da mobilidade urbana, vou construir 2 novos terminais, além do que já falei para você da mobilidade urbana, vou fazer a licitação do transporte coletivo e agora com mais facilidade, porque o prefeito de Socorro é aliado, o prefeito da Barra dos Coqueiros é aliado e o prefeito de São Cristóvão é aliado. Então nós vamos fazer o consórcio que já está feito, que já é uma lei, que já existe, que já foi sancionada pelo governador. Agora nós vamos ter condições de fazer, porque os 4 prefeitos têm interesse. Nós vamos fazer a melhoria nos terminais de ônibus da cidade. Você vai atrasar o pagamento de salários? Não vou atrasar. Não vou atrasar. E não concordo com o pagamento de salário. Acho errado o que o governo está fazendo. Eu não concordo. Todo mundo me conhece, Gilmar. Eu tenho a minha própria cabeça. Os aliados vão participar, são aliados, mas quem vai mandar na prefeitura, quem vai governar, sou eu. Eu sou o prefeito. Vou ser eu o prefeito. Eu não vou seguir conselhos que são ruins, não. Eu não vou imitar. Eu vou imitar o que é bom. Eu vou fazer o que é bom na prefeitura. Eu nunca atrasei. Infelizmente, já que está atrasando, mas eu não concordo com o atraso dos servidores públicos do governo do Estado. E ele sabe disso. A culpa é dele? A culpa é da dificuldade do governo. O governo está enfrentando dificuldades. E ele não está conseguindo pagar. Eu vou fazer a pergunta que fiz a Valadares Filho. Você deve estar consciente de que vai encontrar a prefeitura, se for eleito, quebrada. Fala-se hoje, inclusive, na coluna de Rita Oliveira, na possibilidade de um déficit de 129 milhões. Quem diz sem afirmar. Mas quem vai encontrar uma prefeitura quebrada, quem ganha a eleição para a prefeitura de Aracaju. Como é que você, prefeito de Aracaju, vai atualizar pagamento de salário já no mês de janeiro? Não, no mês de janeiro, quem é que vai atualizar no mês de janeiro? Quem é que está dizendo que vai atualizar no mês de janeiro? Eu estou perguntando. Não, nós vamos atualizar. É a mesma pergunta que eu fiz. Eu vou atualizar no primeiro semestre o pagamento dos servidores. Você não tenha dúvida que eu vou pagar em dia. Eu vou fazer o maior esforço de pagar em dia, porque é uma tradição da minha gestão pagar em dia. Então quer dizer que em janeiro, fevereiro, nós não sabemos, não vai posso pagar. Dia. Vai receber. Eu vou trabalhar para que seja em janeiro. Certo, mas você não garante que será em janeiro. Não, tem que chegar na prefeitura. Mas se puder pagar em janeiro, pagarei em janeiro. No final de janeiro. Você garante que até a conclusão do primeiro semestre vai pagar em dia. Não tenha dúvida, salário. Antes disso. Mas não garante que já será no primeiro mês. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai ocorrer. O governo não tem transparência. Né? O buraco ninguém sabe. Mas vou pagar o salário. Vai ser minha primeira meta, resolver o problema da saúde e o pagamento dos servidores da Prefeitura de Aracaju. E eles confiam em mim, eles sabem, porque eu fiz isso. Eu nunca deixei de pagar em dia. E sei como vou fazer. Porque tem contratos que puderam ser diminuídos, tem economias que puderam ser feitas, tem despesas que puderam ser cortadas e que nós vamos cortar de maneira efetiva.
para pagar em dia o salário do servidor. Eu vou fazer cortes, eu vou diminuir máquina, eu vou diminuir gastos desnecessários, eu vou atuar de maneira... Porque eu fiz isso já, Gilmar. Em 2009 teve crise, eu fiz e não prejudiquei os servidores e não prejudiquei a cidade. Eu sei fazer. Eu conheço a administração. Eu quero dizer a você, graças a Deus, eu fui um bom gestor e Aracaju sabe que eu fui um bom gestor. Eu sei gestionar a coisa pública, porque eu gestiono com ética. Não teve corrupção. O que o Ibope dizia da sua administração no final de seu mandato? Avaliava bem. Eu quero pegar a pesquisa do Ibope. Eu quero que me mostrem aquela pesquisa do Ibope que estão divulgando. Eu quero que mostrem. Por isso que eu estou lhe perguntando, que eu vi numa coluna hoje de que a pesquisa do Ibope mostrava uma reprovação da sua administração. Não, é o contrário. A aprovação do meu modo de governar. Aprovava a minha administração. Isso é a pesquisa que eu tinha do Ibope. Se tem outra, se circula outra, eu não sei. Uhum. Você falou em limpeza pública há poucos instantes. São 8 horas, mais 22 minutos e meio. Dá uma pausinha para você tomar uma aguinha aí, meu caro Eduardo Nogueira. Comprar barato é bom demais, mas melhor ainda é pagarem até 10 vezes sem juros. Liquida Ferreira Costa, a maior liquidação do ano. Ofertas imperdíveis. Anote aí. Interruptor, uma seção da Iriel, de R$ 5,70 por apenas R$ 2,99. Somente em Ferreira Costa. E ainda tem piso tipo A. O melhor, 43 por 43 da Arielle, de 15,90 por 11,90 o metro quadrado. Vá logo correndo, Ferreira Costa, aberta aos domingos, das 9 da manhã às 6 da tarde. Sistema Atalaia de Comunicação vai realizar 3 debates nesse segundo turno da eleição entre Valadares Filho e Edivaldo Nogueira e Valadares Filho. 2 na TV Atalaia, inclusive... O primeiro debate na próxima semana, ao meio-dia. Eu, sinceramente, por mim fazia os 2 ao meio-dia. E pelo menos eu teria a oportunidade de assistir. Porque eu acordo 3 da madrugada, né? Aí sou obrigado a dormir mais cedo, né? Ou tentar. No dia da eleição, para cobrir toda a eleição pelo ENE Notícias, eu fiquei acordado até meia-noite e meia. Às 2h40 a gente estava acordado. É uma dificuldade. A gente tem que entender que o corpo reclama. Reclama mesmo. Reclama. Eu sei o que foi que aconteceu comigo, gente. Você viu, né? Você viu. Aqui eu quero aqui até fazer uma observação. Sem defender e sem atacar. Eu não assisti ao debate, mas vi alguns vídeos nas redes sociais. E vi um que parecia que eu estava olhando para mim. Eu tive uma crise, porque na época... Eu deixei de tomar o remédio que tomo diariamente para controlar a pressão arterial, quando trabalhava na ilha, e quando você foi falar do ponto do Augusto Franco para um outro, para o Beira-Rio, que parou, né, que travou, né? Aí eu vi você travando ali, eu olhei para você como se estivesse olhando para mim. Eu fiquei exatamente daquela mesma maneira. Não sai. Não sai. A gente tenta, mas não sai. Porque tenta, mas não sai. O fluxo. No meu caso, foi uma crise hipertensiva. No seu caso, por que chegou aquele ponto? Porque foi uma crise de queda de pressão. Minha pressão foi para 8 por 5. Mas por que chegou aquele ponto? Porque exaustão. O organismo, eu estava cansado, né? E o organismo não aguenta. Quando você está cansado, ele cai. É o que o médico detectou. É uma exaustão, né? Que eles chamam de síndrome transitória. A sua pressão, você passa a não controlar a sua pressão. Então, para você descansar, o organismo, você desmaia, né? Ou você tende a desmaiar. Então, você encontra um jeito do seu organismo de você parar. Você tem que parar naquele momento. Eu vou lhe perguntar agora sobre limpeza urbana. Algumas vezes já, nós tivemos a paralisação dos garis, das margaridas, na atual gestão. Que me recorda, lamentavelmente, os últimos dias da administração do meu querido amigo Wellington Paixão, quando o Aracaju virou uma lixeira, né? Nós temos hoje a empresa Cavo pelo segundo contrato emergencial. O que é que você vai fazer? Fazer um novo contrato emergencial? Eu vou fazer a licitação. E fez quando foi prefeito? Fiz, fui eu que fiz. Então esclareça, porque aqui sempre se diz que você não fez, e não sou eu que não disse. A grande questão, né, que tá sendo posta, que é uma inverdade. Em 2010, porque a licitação começou em 2004, 2005, no governo de Marcelo Deda. Essa licitação, Gilmar Carvalho, se arrastou até 2009.
não fazia licitação. Por quê? Uma empresa, tinha várias empresas concorrendo, eu não me lembro mais do nome de todas, mas eu sei que era uma empresa de Aracaju, a Torre, uma empresa de Maceió, que eu não me lembro o nome, uma empresa da Bahia, eram 3 ou 4 empresas concorrendo. E por ordens judiciais, elas ficavam, cada uma, no dia que ia abrir o envelope da licitação, chegava uma ordem judicial mandando suspender. Foi levar isso até 2009. Em 2009, nós abrimos os envelopes. Final de 2009. Certo. Com a presença de Tribunal de Contas, com tudo isso. E em 2010 nós fizemos o contrato da limpeza pública. Quem fez? O prefeito que fez os valores questionados pela Insub, jurídico da Insub, que encaminhou, inclusive, um relatório para o Ministério Público pedindo investigação. Houve sobrepreço, superfaturamento? Não, foram 4 anos de licitação que ficou do primeiro até o fim. É tanto que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, foi visto pelo Tribunal de Contas a assinatura do contrato, né? A assinatura do contrato feito em 2010. Então, quem fez a licitação da limpeza pública fomos nós. Foi a nossa administração. Foi a nossa gestão. Você prova como os nossos adversários, principalmente o adversário atual, não conhece a cidade. Ele nem se deu o luxo de ler. Ele nem se deu o luxo de se informar corretamente. Porque quem fez a licitação da limpeza pública em Aracaju fui eu. Uma foi feita na administração de Jacques, se eu não me engano, outra na administração de Gama. Depois, Deda, porque quando chegou em 2004, terminou o contrato, em 2004. Deda começou o processo licitatório. O presidente da Insub era João Andrade. Esse processo se arrastou por questões judiciais, que às vezes atrasa mesmo, e terminou em 2009. Se eu não me engano, outubro, novembro de 2009. Foi aberto os envelopes. Aí você tem recurso, prazo, aquelas coisas todas. Em 2010 foi feito o contrato da limpeza pública, que terminou agora em 2016. Por isso que acabou. 5 anos, o prazo de 5 anos do contrato. Quando acabou o contrato, né, em 2000 e final de 15, final de 2015, isso mesmo, que eram 5 anos, completaram os 5 anos, a empresa, a atual administração fez um contrato emergencial com a outra empresa, com a Cava. Não pode ter contrato emergencial, né? Contrato emergencial em limpeza pública é uma coisa temerária. Você não fará contrato emergencial? Veja, poderei fazer, caso não consiga fazer a licitação, nos 6 meses que essa empresa vai ter até o final do contrato dela. Mas no dia já está tendo no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro, eu vou botar na rua a licitação. Dia 1º, não, dia 2 ou dia 3, né? Mas vou colocar a licitação pública na rua, a licitação, para tentar fazer a licitação o mais rapidamente possível. Olha, são 8 horas mais 29 minutos, essa entrevista, Marquinho, na íntegra nós vamos disponibilizar no NE Notícias, portanto na internet, na íntegra. Agora, chamando e informando. Unidade Móvel em Ação. Ao vivo, diga lá, Douglas. Ok, eu estou aqui na rua Apropriar, em frente ao Diário Oficial, aqui ao lado da Rádio Cultura. Olha, tem uma árvore aqui, essa árvore tem mais ou menos 50 anos de idade. A árvore caiu, metade da rua está interditada. Agora um detalhe, Gilmar Carvalho, amigos da Mix FM, tem um oco na árvore, atearam fogo nesse local, colocaram fogo no oco da árvore, a mesma pegou fogo, incendiou. Resultado, o trânsito aqui está engarrafado, o pessoal da CMTT, o Alfiel, também o Dilton, o supervisor Dilton, cuidando do trânsito aqui. Negócio, o bicho pegou, né, Dilton? Rapaz, agora nós teremos que fazer uma grande intervenção, devido ter chegado o apoio aqui da Insub para o devido recolhimento dessa árvore. Nós estaremos, então, intervindo aqui para o bem da população. Estou avisando o pessoal, evite passar aqui pelo local. É exatamente isso, Douglas. É bom aí utilizar o meio de comunicação para que os condutores peguem outro itinerário.
Tá bom, então, o pessoal da Estúdio chegou nesse momento, vai ter que retirar a árvore, dar uma sombra aqui, ao lado da Rádio Cultura, em frente ao Diário Oficial. A gente aproveita para abraçar aqui o diretor do Diário Oficial, o Milton está ouvindo a gente, o jornalista Milton, e vamos esperar o trabalho, então, do pessoal da Estúdio, que acaba de chegar aqui na rua própria. À noite você vai ver essas imagens no Cidade Alerta, Gilmar Carvalho. Um abraço, Cidade Alerta, Sergipe, hoje 6 da tarde com nós, na TV Atalaia. Meu caro Edivaldo Nogueira, IPTU, esse absurdo que ocorreu na atual gestão, e que botou muito vereador para correr. Eles não quiseram ouvir, né? Não quiseram ouvir. Muita gente fala da operação policial que realmente contribuiu, mas isso já vem crescendo. IPTU, reajuste de tarifa de ônibus, essas coisas colocam o político para correr. Não tenho dúvida. Então, por etapa, IPTU. IPTU eu tenho uma proposta que eu já falei, eu vou rever, né, os valores. Porque qual é a questão? 30% todo ano até 2022. Isso eu vou revogar. 30% até 2022. Exatamente. Igualmente 30% a cada ano. Isso que a atual gestão disse que aprovou na Câmara um congelamento, é mentira. Mentira. Isso não tem nada de congelamento. Não tem nada de nada. Ali é uma lei autorizativa que não tem valor nenhum. Perfeito. Então, chegando na prefeitura, monto uma comissão e já mando para a Câmara de Vereadores uma lei, um projeto de lei complementar, como deve ser feito, correto, exato, revogando o aumento de 30% até 2022, já vai revogar. E nós vamos encontrar a atualização anual, que é a IPCA, que foi o que eu sempre fiz. Atualizar pelo IPCA. Inflação, recuperação da inflação. Reajuste de tarifa de ônibus. Reajuste de tarifa de ônibus. Eu fui o prefeito que congelei tarifa de ônibus. Eu vou dar o reajuste de tarifa de ônibus que seja estritamente necessário para que o sistema funcione. Mas não vou fazer o que foi feito agora tarifaço, porque foi tarifaço. Se você pegar, Gilmar, os reajustes de tarifa de ônibus que eu concedi na minha gestão foi entre 6%, 7%, 8% no máximo. Ele deu 14%, ele deu o dobro. João Alves já deu quase o dobro do que eu dei nos últimos 4 anos, somando os 4 anos, os 4 reajustes que eu dei nos 4 anos, de 2008 a 2012, ele deu quase o dobro do reajuste que eu dei nos 3 anos de mandato. Então, e o último, então, na minha opinião, foi desnecessário e extorsivo. Podia ter sido um reajuste menor. Ali, você sabe que o reajuste de Aracaju foi um dos maiores do Brasil, né? Exatamente. De São Paulo foi 7%, de Recife foi 6 ou 7%. Foi mais ou menos nessa base que foi o IPCA, a inflação. Não tem sentido você dar um reajuste de 14% quando o trabalhador não recebeu isso de reajuste salarial. Principalmente o trabalhador da iniciativa privada. Então, não tem sentido você fazer um tarifaço. Não, eu vou cuidar como eu sempre cuidei. E a população de Aracaju sabe, me conhece, Gilmar. Meu relógio nunca funcionou com relógio de empresário de empresa de ônibus. Aliás, meu relógio nunca funcionou com os interesses de quem quer que seja. Eu sou o prefeito de todos. Também não vou fazer política de atacar ninguém, porque a cidade é de todos. Nós vamos precisar dos empresários, nós vamos precisar dos trabalhadores, nós vamos precisar de todos. Todo mundo tem importância na cidade. Agora, dentre todos, aqueles que mais precisam. A minha prioridade são os mais pobres. A minha prioridade são os mais humildes. A minha prioridade são aqueles que mais precisam. Agora, claro que é preciso que tenha empresário para empreender, para as coisas avançarem, para dar emprego, para gerar renda. É fundamental, né? Nós não vamos transformar nos vilões da sociedade. Agora, nós temos que ter respeito pela sociedade. Você não pode dar um aumento numa tarifa de ônibus que venha onerar o trabalhador e só lucrar os donos da empresa de ônibus. Nós vamos fazer uma coisa justa, que é o empresário tem para poder tocar a frota e o trabalhador poder pagar. E se tiver fórmula de dar o menor, eu vou dar sempre o menor reajuste. E já fiz, né? Não sei hoje como é que está a situação da tarifa e que eu preciso ver, porque infelizmente o governo é um governo que esconde os dados, o prefeito atual, né? Então, nós vamos buscar os dados para, se puder dar um, se puder dar 2, dá 2. Eu vou dar o menor reajuste de tarifa. E se puder não dar reajuste, não darei reajuste. Se puder. Claro que, se for necessário. Também não vou fazer demagogia. É uma coisa que eu não vou fazer nessa eleição. O que eu estou dizendo, eu vou realizar.
Né? Tem muita gente dizendo aí muita coisa que não vai sendo fazer. Gravado aqui. Pode gravar e pode botar no ar. Tudo isso hoje na internet, não é notícias. E você pode ver aí que não tem nada que eu falei aqui que eu não possa realizar. Eu não falei em obra mirabolante, eu não falei em obra inexequível, eu não falei em coisa que eu não vou poder realizar, porque eu conheço a prefeitura. Eu sei de como a prefeitura está. Eu estou estudando a prefeitura de Aracaju já tem mais de 2 anos. Eu conheço a prefeitura. Você disse que o relógio que vai marcar a hora de Edivaldo Nogueira será o relógio do prefeito. Isso. Não será o relógio dos empresários. Da empresa de ônibus, que eu falei. Dos empresários, de maneira geral, empresa de ônibus. Então, não é ofensa, porque o repórter tem que perguntar bem. Se não perguntar, não é repórter. A COSIL terá privilégios na sua administração? Veja, Gilmar, essa é uma pergunta que já é a segunda vez que me fazem. Você já me fez uma vez ela. É verdade. E o Anderson Christian, no Jornal Se Informa, também me fez. Pois não. Eu sou casado com Danusa há 4 anos. Eu fui prefeito já casado com a COSIL, com Danusa, né, que é uma das sócias, né? E eu nunca privilegiei. Eu fui 4 anos. Eu não comecei, eu não sou casado com ela agora. Né? Eu nunca privilegiei nenhuma empresa. As empresas têm a mesma igualdade. O que os empresários têm que ter é um ambiente favorável para eles trabalharem e crescerem. Todos os empresários, seja de ônibus, seja da construção civil, seja empresário do comércio. Por exemplo, nós não temos que ter uma relação com os empresários do comércio para poder gerar emprego? Nós não temos que ter uma relação com o empresário do mercado imobiliário, tem que ter relação. Agora, privilegiar não, porque eu nunca privilegiei. Nunca teve uma denúncia de privilégio, Gilmar, porque eu não privilegio ninguém. Eu sou o prefeito que vou administrar a cidade para todos. Eu vou fazer obra na Zona Norte, eu vou fazer obra na Zona Sul, como eu fiz. Eu fiz o calçadão da Beira-Mar. Vai ter BRT? Eu fiz... Não, BRT não cabe em Aracaju. Tem 2 ou 3 avenidas só que cabem. Mas nós vamos fazer um projeto que é do ônibus articulado e a licitação do transporte com corredores temporários de ônibus. Esse é que é o projeto que vai dar certo. Pelo pico no trânsito, pico de ônibus. Isso. Né? Então essa que é a questão. Aqui com o Edilson, quando inventaram aí as faixas exclusivas, daqui até Jardim, passando pela Beira-Mar inteira, sem um ônibus. Pois é. Então, como é que você pode... Claro, como é que você... A partir de 8h30, olha, Gilmar, a partir de 8h30, não tem mais necessidade de faixa exclusiva. A partir de 8h30, não é preciso essa... 8h30 não é tão fácil, não precisa nem olhar papel. Não precisa olhar papel. Você sabe. Então, é a mesma coisa na Tancredo Neves. A Tancredo Neves, você sabe, ali passa muito ônibus. Exatamente. Então, aí você até tal momento. Tal. E ainda, você, num processo educativo, que o carro pode, às vezes, ele quer entrar à direita, ele entra e vê o ônibus, ele sai para o ônibus passar. É um problema educativo. Ele sabe que ali é uma faixa prioritária, mas ela não é exclusiva. Então, é uma questão educativa. Inclusive, eu vou trabalhar pela educação. Dizer, cidadão, essa faixa aqui, ela precisa que o ônibus passe. Porque o ônibus carrega muita gente, trabalhador, que precisa chegar em casa. E sem essa educação pode haver punição. E sem essa educação pode haver punição. Mas a punição será o último. Será o último caso. Será o último caso. Samarone vai voltar a ser o superintendente da SMTT? Não, claro que não. Não tem. Samarone não tem... Rogério Carvalho será seu secretário de saúde? Também não. Rogério Carvalho não será meu secretário. Tem alguma coisa contra os dois? Não tenho nada contra os dois. É porque é o seguinte, primeiro, eu quero aproveitar a sua pergunta, são 2 perguntas importantes. É que eles foram... o Samarone fez o trabalho dele, deu a contribuição dele. Rogério deu a contribuição dele na prefeitura quando o Deda era prefeito. Ele não foi meu secretário da saúde, ou na minha gestão. Na minha gestão foi Marcos Ramos já, né? E Leda Lúcia. Ele não foi. Então eu não tive nenhum contato, nem nenhum trabalho com Rogério Carvalho como meu secretário. Né? Depois ele foi ser secretário do Estado. O que eu quero é o seguinte, eu vou buscar renovar o mais que puder. Eu dificilmente repetirei secretários. Samarone será secretário de saúde? Não. E vai ser o quê? No meu governo, não sei. Pode não ser nada. Entendi. Então, não tem convite. Samarone tem participado da campanha, mas não tem convite, não convidei. E ele não tem nenhuma
pretensão, porque não tem, se aposentou, me disse que não tem pretensão, mas mesmo que se tivesse, eu não tenho nos meus planos, Samarone, ter um cargo de secretário no meu governo. Como não tenho também para Rogério Carvalho. E quero logo deixar claro, vou aqui aproveitar para dizer todas as letras. A Secretaria de Saúde do município de Aracaju não será ocupada por político de nenhum partido. Nem do meu, nem do PC. Por político nenhum? De nenhum partido. Político nenhum. Estou dizendo o seguinte. Eu posso, né, porque estou sem partido. Sim, porque tem um político que não tem partido, tem um ex-político, tem sei lá. Entendi. Porque se eu disser que não vai ser... Quem tiver projeto eleitoral para 2018 não será secretário. Não é só quem não tiver projeto eleitoral, não. É quem for filiado a partido político da nossa coligação. Filiado formalmente, que tenha carreira política, não será. Não será indicação partidária. Eu não farei indicação partidária na saúde. A saúde eu vou colocar um candidato que ele tenha perfil técnico e que seja um líder conciliador. E que possa ser candidato depois? Nos 4 anos não quero não. Não quero, vou trabalhar, inclusive vai ser uma pergunta que eu vou fazer antes de convidar. Não tenho nem na cabeça quem é. Sei. Mas tenho que não que Mas que vai não querer quero. esse compromisso. Vou querer esse compromisso. Certo. Eu vou saber aqui uma pergunta. Está aqui no blog do meu querido amigo Joelson Teles. Vou ler a manchete. Diante de um Jackson sem forças, segundo ele, Robson Viana desembarca no palanque de Valadares Filho, falando em 30 mil votos de frente. E aí? Cada um diz Você o que já quer. pode ir pra casa. Diz que quem tem boca vai a Roma, né? Pode ser que seja o contrário. Né? Então, eu não acredito. Acho que a eleição vai ser disputada e eu acredito muito na minha vitória, se Deus quiser. Eu acho que a população de Aracaju vai... Mas você entende que será uma eleição disputada? Eleição disputada, não tenha dúvida. Segundo turno é sempre disputado, né? Então, vai ser uma eleição disputada, mas eu tenho muita confiança Eu conheço Aracaju é uma cidade que não vai cair em aventura, Aracaju é uma cidade que não vai... Vai aquela história, né? O cidadão, quando vai para o médico, ele procura o médico que pode curar a doença dele, que tem capacidade, que tem competência. Ele não vai para aquele médico que às vezes aparenta que é e não é. Isso. Então nós vamos... eu não tenho dúvida que Aracaju vai fazer a opção mais correta, que é a opção pela ética, pela seriedade, pelo compromisso, pela competência e pela capacidade de enfrentar os problemas da nossa cidade e de vencer os problemas. Olha, pergunta de ouvinte aqui, no 99919-1008. E táxi clandestino. Agora mesmo a prefeitura, aproveitando a oportunidade, a prefeitura mandou, na semana anterior à eleição, projeto para a Câmara, propondo a regularização do sistema de mototáxi, motoboy. E há uma grita geral dos taxistas regularizados de que há muito táxi clandestino. Essas 3 coisas, táxi clandestino, motoboy e mototaxista. Nós vamos ter que discutir essas questões todas, Gilmar. É preciso enfrentá-las, né, para encontrar uma saída que resolva esse problema, porque está um caos na cidade. Não tenho dúvida. Então, entre o caos e a resolução de um problema que todos fiquem bem, né, qual é a função do prefeito, Gilmar? É harmonizar os interesses da cidade. Não é isso? Exato. E eu vou encontrar uma saída, eu vou encontrar um mecanismo de que haja convivência entre os diversos sistemas, entre o ônibus, entre os táxis, entre as motos, entre as bicicletas. Eu preciso encontrar um mecanismo em que isso seja harmonizado na cidade de Aracaju, porque como está indo para o caos. Então nós vamos encontrar um mecanismo conversando, dialogando, né, com todas as categorias, com todas as pessoas. Nós vamos ouvir todo mundo para encontrar uma solução que seja boa para a cidade e que seja boa para todos. Para os taxistas, para os mototáxis, para hoje os chamados clandestinos. Você não descarta a possibilidade de regularizar o sistema de táxi? Nós vamos encontrar uma saída que resolva esse problema. O que não pode é o problema continuar como está. Resolver, nós temos que resolver. E eu vou enfrentar para resolver. E resolver de uma maneira que todos fiquem felizes. Ainda lhe digo isso, viu, Gilmar? Todos vão ficar felizes. Porque Nem Jesus consegue. Não, mas vão ficar. Todos? Todos as pessoas dos meios de transporte ficarão bem, porque vamos encontrar uma fórmula de que haja espaço para todos. Olha a pergunta de um ouvinte. Aqui no zap 99919-1008, 8h45 da manhã, 8h45 agora. Está dentro do projeto de qualidade de vida os arranha-céus construídos na orla da Praia da Italaia, cujo plano diretor foi modificado na gestão de Edivaldo Nogueira, para isso.
Não, o plano diretor não foi modificado na nossa gestão. Né? Essa lei foi uma lei aprovada ainda, foi uma emenda, inclusive, do vereador Evandro Franca, que foi aprovada no final da gestão de Deda, que possibilitou a mudança do gabarito lá no fundo da Atalaia. Certo. Não foi na nossa gestão. Eu dei continuidade, eu fiz o que já estava, o que a lei determinava. E que, aliás, tinha sido modificado antes, proibindo, aumentando para 21, depois diminuiu para continuar os 15 atuais, né? 12 com mais 3 pavimentos, 3 garagens. A pergunta de Tiago Reis, gostaria de saber qual foi o trabalho desenvolvido por Edivaldo na agência reguladora do Estado. Um trabalho que eu comecei, um trabalho que durou pouco tempo, né? Porque a agência começou a funcionar em agosto e eu consegui montar a agência, inclusive hoje ela é administrada por Mendonça Prado, né? Consegui fazer a primeira discussão sobre o gás em Sergipe, inclusive que possibilitou a vinda das termoelétricas, viu, Gilmar? Foi o trabalho que eu fiz na gestão, possibilitou a vinda das termoelétricas. Discutimos, inclusive, as questões do gás em relativo a Sergás. O governo hoje tem uma ação maior na Sergás e foi melhor planejada. E montamos a agência. 6 meses, né, que eu passei, consegui montar a agência, com 3 cargos em comissão. Certo? A presidência, o diretor administrativo e o diretor financeiro. Só tem 3 cargos. Pode pegar o diário oficial, eu não nomeei um cargo na agência reguladora, mesmo porque não podia, não tem cargo, o governo em crise, e nós conseguimos trazer funcionários de outras áreas e fizemos a agência funcionar. Eu estruturei, dei passos na estruturação da agência, inclusive consegui e deixei recursos da ordem de quase 800 mil reais de um convênio do Sergipe de Águas. Então, foi o trabalho de estruturação. Fiz esse trabalho, no qual me orgulho muito de ter feito e que, na minha opinião, deu resultado. Está aí já a termoelétrica como fruto já desse primeiro trabalho que possibilitou Sergipe encontrar um modelo de gás mais adequado para nosso estado. Então, eu considero que foi muito positiva a minha participação na administração do gás. Sem aparecer, sem ir para a imprensa, sem ir para a mídia, mas fiz o trabalho que era possível ser feito, né? Eu passei 6 meses na agência, montando a agência, 6 meses. Eu fui nomeado, está lá o decreto de nomeação, 6 meses não, de julho, né, agosto, até março desse ano. Dá quantos meses? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 8 meses. Deixei a agência estruturada e Mendonça Prado está dando continuidade. 8h48 da manhã, hoje é o meio-dia, na TV Atalaia. Entrevista ao vivo com Edivaldo Nogueira, conduzida que será por Amália Ryder. Vai aprendendo aí, viu, Edivaldo? Agora não enganchar. Amália Ryder. É alemã. Ela é alemã, é o nome. Aqui a pergunta de ouvinte. Pergunta a Edivaldo Nogueira sobre os ambulantes da rodoviária velha. Você vai manter o que fez o atual prefeito? Eu vou encontrar uma saída para eles, né? Que é uma saída de encontrar um local. O que é saída? Vamos buscar. Provavelmente a gente vai encontrar uma saída para locá-los em um lugar que tenha público, que tenha pessoas e que possa ser uma coisa mais bem organizada, né? Nós temos que organizar. Como está, não pode ficar. Nem eles querem, viu, Gilmar? Eles sabem disso, eu tenho conversado muito com eles. Eles sabem do compromisso que eu tenho com os ambulantes, eles sabem do trabalho que eu fiz quando era prefeito, através da Insurb, né? Eu nunca botei guarda para bater em ambulante e não tinha isso que tem hoje, né? Que foi um descaso do atual prefeito e foi uma política, a política de permitir que vereador permitisse a profusão de pontos e de coisas na cidade de Aracaju, né? Então, foi uma política que deixaram laissez-faire e agora não tem como controlar. Então nós vamos trabalhar, conversando, para encontrar um local, uma maneira de transformar aquilo em algo digno. Teve um dia que eu fui dar uma caminhada lá, e você sabe que tinha cortado a energia daquela parte que fica ali atrás do terminal. Sim, eu sei disso. Né? Cortado por falta de pagamento. A prefeitura não tinha pago a energia ali, estava cortado um dia da noite. Não pagar, faz parte. Você vai fazer com as empresas que prestam serviço à prefeitura o que o Estado e a própria prefeitura estão fazendo com as empresas? Na minha gestão, você pode perguntar a
todos os fornecedores com quanto tempo eles recebiam pelo que faziam, pelo que pagavam. Era no máximo um mês. Era o tempo de fazer a fatura, de apurar, era o tempo de registrar, porque você sabe que tem uma burocracia na prefeitura, por exemplo, que a limpeza pública, o mês você só paga um mês depois. Por quê? Porque tem que pegar as notas, conferir as notas, fazer todo aquele processo para poder validar e pagar. Exato. Né? Então a mesma coisa é isso, mas depois da nota fiscal emitida pelo indivíduo competente, não demorava 15 dias e recebia o dinheiro. É tanto que todo mundo que eu chego em qualquer lugar, as empresas prestadoras de serviço ficam dizendo assim: Edivaldo, volte porque a gente está sofrendo hoje o pão que o diabo amassou. E recebiam em dia e recebiam pelo seu trabalho, né, de maneira digna e de maneira correta, sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade para receber ou nenhuma tentativa. Graças a Deus não tem denúncia de corrupção, de extorsão de empresário, de nada disso na nossa administração. A última pergunta, depois da sua mensagem final. O ouvinte pergunta aqui, eu vi o celular antes de colocar no bolso, e na sua administração teremos o que o ouvinte chama de excesso de radares no trânsito? Não terão excesso de radares. Mas houve problema em relação a radares na sua gestão? Olha, houve uma chiadeira que tinha menos do que o que tem hoje. Houve uma chiadeira grande, mas se você olhar e contar o que tem hoje e o que tinha na minha, talvez tenha mais hoje. Então foi uma chiadeira política, na minha opinião, em final de gestão. Foi uma campanha encetada, né? Então, mas vai ter, eu vou trabalhar para a educação no trânsito, eu vou me esforçar para que a gente tenha uma cidade educada no trânsito. Isso é uma coisa que vou fazer um trabalho muito grande. Não é a força, Gilmar, isso eu aprendi. Isso eu aprendi e vou colocar em prática. Não é a força, não é a gritaria, não é a punição. A punição tem que vir se a pessoa não cumprir. Mas eu acho que primeiro a gente tem que educar, primeiro a gente tem que mostrar, primeiro a gente tem que fazer um processo educativo para depois fazer a punição, né? Tem uma frase que diz: educai as crianças para não punir os adultos. Então eu vou educar adultos e crianças. Perfeito. Meu caro Edivaldo Nogueira, tenho apenas 2 minutos para a sua mensagem final. Olha, eu quero pedir o voto à população aracajuana, dizer que estou preparado, dizer que Aracaju me conhece. Nós fizemos um trabalho que mudou a cidade porque era um trabalho com ética, não roubar e não deixar roubar. Era um trabalho democrático que a gente ouvia a sociedade. Um trabalho para quem mais precisava. Você veja o conjunto de obras e de realizações que nós fizemos, que beneficiaram principalmente a população que mais precisava. E uma gestão moderna, né, que colocou Aracaju na modernidade, ciclovias, viadutos, né, tecnologia, Wi-Fi nas escolas, computador. Tudo isso fez com que nossa cidade chegasse a ostentar o título da capital da qualidade de vida, né? Que coisa linda que nós nunca mais ouvimos. Pelo contrário, a gente só tem ouvido notícias ruins com a nossa cidade, né? Ver a Rede Globo num programa de 12 minutos no Globo Repórter, a nossa cidade ser mostrada, né? As suas ruas, a limpeza, a academia da cidade, as ciclovias, né? O atendimento no posto de saúde, que era diferente, a diminuição na mortalidade infantil, na mortalidade materna, o aumento da expectativa de vida das pessoas, tudo isso fruto do nosso trabalho. É por isso que eu quero voltar para a Prefeitura de Aracaju, por isso que eu quero ser prefeito, para que a gente possa trabalhar. Sei que vão ter muitas dificuldades, mas eu estou preparado para enfrentar as dificuldades e vencê-las, e nós conseguirmos que a nossa cidade volte a ter a qualidade de vida e a felicidade que sempre teve. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, e fiquem com Deus. A nós todos. Olha, Valadares Filho concedeu entrevista terça-feira, foi convidado também para que a entrevista fosse até 5 minutos para as 9 da manhã, quando nós encerramos o programa. Ele disse que não podia ficar até 5 para as 9, precisava sair às 8 horas da manhã, em razão de um compromisso de campanha. Mas o mesmo convite, com o mesmo tempo para a entrevista, nós fizemos também a Valadares Filho. A todos um abraço, muito obrigado. A gente volta às 6 da tarde na TV Atalaia. Aguarde. Atalaia, 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 aguarde.